para concluir a nossa aula de... Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Luiz Antônio e na aula de hoje a gente vai bater um papo, na verdade é um vídeo complementação do estudo que a gente começou do gênero notícia. Na verdade, eu tô retomando aquele vídeo que eu fiz sobre reportagem, porque como eu disse, a reportagem e a notícia, eles são gêneros midiáticos e jornalísticos e tem algumas coisas em comum. Mas antes, aquele pedido de sempre, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, clique aqui, se inscreva, clicando naquele sininho para receber as notificações. Lembrando, a notificação é nada mais nada menos do que você saber toda vez que um vídeo novo for ao ar, você ser informado com antecedência, não precisar vir aqui todas as vezes ficar clicando F5, ou seja, ficar atualizando a página para saber quando publiquei um vídeo novo. E claro, se você também gostar do nosso conteúdo, se você achar que quiser fazer seu professor feliz, clica no gostei e compartilha esse vídeo para todas as pessoas que puderem. Estamos nesse período de pandemia, então não custa nada. Compartilhar conhecimento é sempre muito importante e vai com cachorro e tudo hoje mesmo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, tá aqui do lado aparecendo minhas redes sociais, então você pode me seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Scooby, que deve estar aparecendo aqui também. Enfim, as minhas redes sociais estão disponíveis, por favor, passem a me acompanhar, que às vezes eu publico algumas novidades lá. Depende sempre da interação de vocês. Então, vamos para a aula de hoje. O lead, ele nada mais nada menos é do que geralmente o primeiro parágrafo da notícia. Tem alguns periódicos, como por exemplo o Jornal do Comércio, que na sua primeira página, se você perceber, logo abaixo da manchete principal, aí você vai ver que tem um lead ali. O lead, no caso, seria esse primeiro parágrafo que traz aquelas informações básicas, né? Sobre o que é a notícia, sobre quem é a notícia, quando a notícia aconteceu, onde ela acontece, por que ela acontece e como ela acontece. Então são perguntas fundamentais para que o leitor ele possa se ambientar dentro daquele conteúdo. Lembrando que o jornalista ele não é obrigado a responder todas essas perguntas no primeiro parágrafo. Muito pelo contrário, ele pode selecionar algumas delas porque ele acha mais relevantes, e até mesmo a pergunta que vai iniciar o lead é uma escolha pessoal do jornalista. Então o jornalista é que ele determina qual é a primeira informação que o leitor ele deve receber. Lembrando, gente, que como o texto jornalístico ele é um texto que tem um valor econômico, ou seja, as notícias elas disputam economicamente a atenção do leitor ali, então é muito importante que o jornalista, ao compor todo o texto, seja o título, seja o subtítulo, seja o lead, ele precisa criar elementos que chamem a atenção desse leitor. Outra informação importante que eu disse lá no texto sobre reportagem, não custa nada lembrar, é que a notícia é um texto construído em forma de funil. Como assim? As informações mais importantes geralmente vêm no começo, e à medida que o texto vai caminhando, o nível de importância vai esfriando. Então, às vezes eu digo para os meus alunos de forma até ousada que numa notícia, se você ler o primeiro parágrafo, se você ler o título, o subtítulo e o primeiro parágrafo, possivelmente você detém ali as informações mais importantes daquele texto. E para concluir a nossa aula de hoje, eu vou analisar um lead de uma notícia que eu retirei do portal G1. Pessoal, eu vou estar olhando aqui pro lado porque eu tenho a minha filinha aqui, tá certo? Para eu não ficar tendo que parar o vídeo para ficar lendo e voltando, então eu assumo, eu tenho uma fila aqui, então vai ser mais fácil, tá? Então eu vou ler o lead da notícia e à medida eu vou explicar para vocês como é que se divide esses elementos e se falta alguma coisa, se não falta. A ampliação das barreiras sanitárias de 5 para 20 em Caruaru, no agreste de Pernambuco, aumentou o alcance para 13 mil pessoas e mais 4 mil veículos. A ação faz parte do Plano de Isolamento Social Intensivo, que teve início em 26 de maio. A Prefeitura estima que houve uma evolução nas abordagens de aproximadamente 193,58% se comparada às semanas anteriores. Então repare que a notícia ela começa com o jornalista explicando o como da notícia. Como é que a gente entende isso? É porque o que da notícia vem logo abaixo. O que está acontecendo nessa notícia? A notícia é sobre o que? A notícia, como até explicitado no título e no subtítulo, ela deixa claro que houve o aumento do alcance de 13 mil pessoas a mais e 4 mil veículos a mais. Isso é sobre o que da notícia. Aí vem a pergunta, como foi que se deu esse alcance maior? Como é que aconteceu isso? E aí nós voltamos para o primeiro parágrafo, que ele diz o seguinte: através da ampliação, ou seja,
seja, como é que ele conseguiu aquele alcance? Através da ampliação das barreiras sanitárias de 5 para 20, houve uma evolução nas abordagens de aproximadamente 193,58% se comparada à semana anterior. Então repare que o como do texto, o como do lead, ele é dividido em duas partes, mas a gente entende a partir da retirada desse o que. Então é uma dica muito importante. Esse o que do lead, ele sempre está presente no primeiro parágrafo, sempre está presente ali. E se tem uma pergunta que o jornalista nunca se furta de responder, é o que. As outras vocês podem perceber que ele pode escolher não fazê-las, mas geralmente o que tá lá. Então a partir da identificação do o que é a notícia, você consegue entender quais são as outras perguntas que o jornalista colocou. E outra, lembra que eu falei, para esse jornalista, para essa reportagem, ele achou mais importante começar explicitando o como do fato do que o que do fato. Então a notícia começou com o como, logo depois ele vai apresentar o onde. Então ele vai dizer que esse fato aconteceu onde? Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. E aí vem o que, como eu tinha dito para vocês, e ele vai apresentar logo em seguida o porquê da notícia. Ou seja, por que isso aconteceu? Essa ação faz parte do plano do isolamento social intensivo que teve início no dia 26 de maio. Então repara que tem uma pergunta que o jornalista não respondeu, que é o quando. Aí você poderia se perguntar, mas o quando não é o dia 26 de maio? Não. Dia 26 de maio foi o dia que foi iniciado o plano de isolamento social. Mas existe um elemento no texto que deixa implícito o quando. Na segunda parte do como, ele vai trazer o seguinte: se comparado à semana passada. Então ele vai dizer que houve um aumento das abordagens de 193,58% comparado à semana passada. Logo, a gente entende que o quando está implícito nessa afirmação, porque o quando, portanto, é esta semana. A semana vigente é a semana da publicação da notícia. Bem, pessoal, eu vou encerrando a minha aula por aqui. Lembrando a vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se ainda não entendeu alguma coisa sobre o lead, deixa aqui nos comentários, tá certo? Quem sabe isso pode ser um tema para uma próxima aula. Lembrando, seus comentários são sempre muito importantes. E sim, eu leio e respondo todos os comentários. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!